Olá, estamos mais uma quinta-feira, né, de encontro para o nosso grupo Volta Israel. E hoje quem vai falar para nós é a doutora Catarina. Ela é assistente social, psicóloga, consagrada da comunidade Aliança, já trabalhou comigo no Volta Israel, o tempo que eu morei na Renata Flores, 11 anos, e também ela coordenou o Albergue Shalom. É alguém que vai falar para vocês sobre a fé, mas a experiência que ela tem com o pobre, ela é concreta e real, não é teórica. Aproveito para agradecer todas as pessoas que rezaram pela Páscoa da minha irmã Margarida. Aqui é o meu pequeno santuário, né, onde eu tenho os objetos de devoção, um terço que ela tanto rezava, está comigo, né? Sua devoção mariana. Aqui também São Miguel, né, que ela tinha na cabeceira de sua cama, quem como Deus, né? E Nossa Senhora de Lourdes, né? Com a água de Lourdes, quando eu fui na França, trouxe para ela. E aqui um cartãozinho que diz que Deus te abençoe. Todas as pessoas que tu amas, todas as pessoas que tu rezas, né? Então, vamos escutar com o coração tudo que nós iremos ouvir sobre a fé e depois eu volto para considerações finais. Shalom. Pronto. Boa tarde, me chamo Catarina, uma grande alegria estar aqui falando, tendo a oportunidade para partilhar com vocês, meus amados, sobre o grande dom da fé. Eu fui convidada ontem à tarde pela Madá para ter esse momento com os irmãos que fazem parte do projeto Volta Israel, que é um projeto da comunidade Shalom, que cuida, que tem toda uma atenção para aqueles irmãos que passam pela dificuldade da questão da dependência química. E eu quero dizer para vocês que é uma grande alegria para mim ter essa oportunidade, porque me apresentar um pouquinho para vocês. A minha trajetória na comunidade Shalom, eu entrei no Shalom em 1990 e em 92 eu tive a graça de bater na porta lá da Madá e comecei o meu caminho no ministério no Volta Israel. E eu passei 10 anos da minha vida no Volta Israel, de 1992 até 2002. E depois eu fui coordenar o projeto Jesus Meu Abrigo, que também é da Promoção Humana, que hoje quem faz parte desse projeto é a Casa São Francisco. Então, assim, para mim, eu entendi ontem que foi assim um recado de Nosso Senhor, que Deus me quis aqui nessa tarde para estar com vocês, mas para falar especialmente primeiro para mim, porque nós vamos falar sobre a fé. E para que nós possamos falar sobre a fé, nós precisamos pedir a grande graça de Deus, o auxílio do Espírito. Então vamos juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E, Senhor, nós queremos te dar um grande louvor, porque Tu és esse Deus que combate por nós, que vai à nossa frente. Tu és esse Deus invencível. Tu és esse Deus que se importa conosco, que caminha conosco, lado a lado. Obrigada, Senhor, porque não estamos sozinhos. No meio de todas essas batalhas, Tu estás conosco. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor, muito obrigada. E nós te suplicamos que tu envies sobre nós o teu Espírito, para que, conduzidas por ele, possamos alcançar os corações daqueles que estão me ouvindo e possam ao mesmo tempo dilatar a alma daquelas pessoas também que estão me ouvindo, para que a tua palavra ela seja frutuosa na vida de cada um. Nas tuas mãos, Maria, nós nos entregamos e nos consagramos como filhos e filhas, pedindo a tua proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estando aqui diante de vocês para falar sobre a fé, como eu estava dizendo antes, eu entendi que a primeira pessoa que precisa ser alcançada por esta fala sou eu mesma, né? Quero dizer para vocês que, como todos nós, vivemos um tempo muito desafiante, de muitas inseguranças, de muitas incertezas, e realmente só a fé em Deus nos sustenta nesse momento. Só a fé em Deus é capaz de não deixar com que nós venhamos a sucumbir, a fraquejar. Então Deus é o nosso sustento, é o nosso auxílio, é a nossa rocha, é a nossa proteção, é a nossa segurança. Digo para vocês isso porque nesse tempo eu tive momentos muito difíceis, né? Eu tenho minha mãe, ela tem 93 anos, ela mora comigo, ela tem uma doença neurológica degenerativa e essa doença ela estava estacionada. Mas quando começou a pandemia, essa doença começou a avançar e eu precisei estar internando a minha mãe dia 6 de abril. Foi muito complicado porque não podia ir ao hospital, ou então eu tinha que estar trocando com a minha ajudante. Eu sou filha única, enfim, tudo acontece comigo. Nesse aspecto sou eu que sou a responsável. E também a realidade dos meus filhos que moram fora, no outro país, e que um deles vai casar, e naquela expectativa, né, de poder fazer, esperando em Deus que isso aconteça em julho. As mortes, o luto coletivo que nós estamos vivendo, né, de pessoas, inclusive familiares de pessoas que eu conheço, que realmente partiram, né? Então, assim, uma realidade bem complexa, bem difícil, e a fé tem sido, de fato, o que tem me sustentado, né? Então, quando eu estava rezando, pensando o que poder dizer para vocês nesse momento, eu quis primeiramente falar um pouquinho de mim, para que vocês entendam também da minha fragilidade, né? Se vocês têm a de vocês, eu também tenho a minha, mas o que me sustenta é a fé. Então, queria fundamentar um pouco a minha fala aqui no Catecismo da Igreja Católica, meus amados, porque nós temos a Palavra de Deus e nós temos também esse outro documento da Igreja, que é, vamos dizer, a nossa Bíblia, entenda, da Igreja Católica, no sentido, aqui estão os fundamentos da nossa fé, né? E quando a gente vai falar de fé, se nós pegarmos no item 153, nós vamos encontrar lá as características da fé. E quais são as características da fé? Para que a gente possa entender, né? Que a fé, ela é um dom de Deus. Então, é uma graça de Deus, né? Não é algo que eu vou adquirir com as minhas próprias forças, mas é algo que eu vou suplicar a Deus, que eu vou pedir a Deus. E por isso a gente precisa pedir constantemente: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé, né? Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Então, não é algo que eu simplesmente
entendo que vou ter. Não, é uma graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Então, nós precisamos pedir a Deus a graça, acolher a graça de Deus na nossa vida e viver essa graça e viver a fé na nossa vida. Né? Pedir, acolher a graça da fé, o dom da fé e viver o dom da fé. Porque às vezes a gente acolhe, mas não vive. Se bem que nesse tempo tem sido muito difícil, não é? Porque os cenários, eles são muito tenebrosos, né? E a gente muitas vezes fica atormentado pelos cenários que a gente está vendo. Mas veja só, outro dia eu estava ouvindo uma homilia e o padre dizia o seguinte, ele estava falando de Tomé. Tomé precisou ver para crer. E ele dizia exatamente o contrário. Nós precisamos crer para ver o milagre acontecer. Nós precisamos crer para ver os milagres de Deus acontecer. Certo? Então, que nós peçamos a Deus essa graça, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança em Ti, mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que a minha mão não toque, mas pela fé. E nosso Senhor, Ele vai dizer, feliz é aquele que não viu e creu, né? Que acreditou. Então, nós somos chamados, nós somos esse povo chamado, porque nós temos, inclusive, a vocação Shalom. Ela está selada nessa passagem do Evangelho de João 20:19, onde Jesus se pôs no meio deles e disse, Shalom, a paz esteja convosco, né? E aí continua dizendo que Tomé não estava lá, depois ele aparece para Tomé, e aí ele vai dizer, Tomé, você viu porque você acreditou porque você viu, mas felizes aqueles que não viram e acreditaram. Então, nós somos esse povo que temos que ser alimentados constantemente, diariamente, providencialmente na dimensão da fé. E sabendo que a fé ela é um dom de Deus e que ela é uma virtude teologal. Ela é um dom de Deus e ela é uma virtude teologal. A fé também ela é um ato humano. Importante também entender isso aqui. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. A fé não é uma coisa assim, fora de nós, assim, que tá no... Não, ela faz parte do nosso ser como completo. Ela é alcançada, a nossa inteligência e a nossa vontade, elas cooperam com a graça divina, porque nós seres humanos somos aqueles que somos dotados de vontade e de inteligência. Então a nossa inteligência, ela não está contrária, ela não se contrapõe à fé, porque às vezes assim, você é tão inteligente e acredita. Exatamente porque eu sou inteligente eu acredito, exatamente porque eu sou livre para escolher, eu abraço a fé na minha vida. Então, por isso que a inteligência e a vontade, elas cooperam com a graça divina, tá certo? Uma vez eu me lembrei agora da inteligência, que umas pessoas da minha juventude encontraram comigo há um tempo aí atrás, e aí elas comentaram, Catarina, mas você era tão inteligente, como que você agora está desse jeito, né? Eu falando do amor de Deus, de como Jesus Cristo me alcançou. Aí eu me lembrei disso agora, que eu disse exatamente isso. Exatamente, que bom que vocês reconhecem que eu sou inteligente. Então, exatamente porque eu sou inteligente, eu fui alcançada por essa grande graça de Deus, que é o dom da fé, né? Então, a inteligência e a vontade, elas cooperam com o dom da fé. Mas, meus queridos, para que nós possamos sermos alimentados pela fé, ou melhor, para que nós possamos crescer na dimensão da fé,
nós precisamos alimentá-la. Nós não podemos achar que simplesmente recebemos a graça de Deus, pronto, então agora eu sou cheio de fé. Não, nós precisamos alimentar a nossa fé, para que nós possamos perseverar na fé. Caso contrário, ela vai se extinguir, ela vai embora. Ainda mais nesse momento agora, por exemplo, dessa pandemia, que nós somos interpelados constantemente a nos entristecermos, a ficarmos encolhidos, ficarmos deprimidos, né? Então, assim, nós precisamos ser alimentados para que a nossa fé ela cresça. E como é que a gente vai se alimentar? Como é que a gente vai alimentar a nossa fé? O nosso corpo, para que ele fique bem, ele precisa de nutrientes, bons nutrientes, não é? Caso contrário, ele adoece, ele fica fraco, ele fica defasado nisso, naquilo, da composição orgânica que nós precisamos. Do mesmo jeito, a nossa alma, o nosso lado espiritual, ele precisa ser alimentado, e alimentado da melhor forma possível. E como é que a gente alimenta a nossa fé? Nós alimentamos a nossa fé através da palavra de Deus, aqui a palavra de Deus. Nós alimentamos, porque a palavra de Deus, ela vai nos trazendo a memória, a inteligência, a história da nossa salvação. E aí nós vamos vendo quantos homens e mulheres de fé, quantos homens e mulheres que fizeram a experiência da fé. E isso vai nos fortalecendo. Como é que a gente também alimenta a nossa fé? Alimenta a nossa fé também lendo livros dos santos, da vida dos santos. Porque eles foram homens e mulheres que foram extremamente provados na sua fé. E se mantiveram firmes e numa atitude de coragem, de resistência e não de desistência, eles se mantiveram de pé. Então, lendo os livros dos santos, estudando o catecismo da Igreja Católica, acompanhando nesse momento a Eucaristia pela TV ou pelos meios de comunicação, rezando o nosso rosário, se compadecendo também das pessoas que estão sofrendo conosco nesse momento, os mais necessitados. Como é que a gente alimenta a nossa fé? Anunciando a palavra de Deus. Então são vários instrumentos que nós temos para que nós não vivamos para nós mesmos, para que nós não vivamos somente para as nossas dores, mas que nós tenhamos esse movimento de saída para poder alcançar também o coração dos outros que sofrem junto conosco e muitas vezes mais do que qualquer um de nós, tá certo? Quando a gente fala dessa questão da perseverança, olha o que o catecismo diz no número 162. Ele diz: a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com fé e boa consciência. Vocês vejam que sempre o catecismo nos traz uma realidade bem humana, não é? Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Então, meus queridos, isso aqui é o catecismo da Igreja Católica que está dizendo: a perseverança na fé, a nossa fé, ela precisa ser alimentada. E aí, mais na frente, no catecismo, no item 164, olha que o catecismo fala no momento que é tão atual para o momento que nós estamos passando.
A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Meus irmãos, que coisa atual, não é verdade? Vou ler de novo. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Meus queridos, esse tempo que nós vivemos, onde nós estamos confinados, onde nós estamos enclausurados, né? Onde muitas vezes a gente se sente preso, onde, como eu disse, as notícias são as piores possíveis, né? Onde a gente não tem certeza de nada, onde nós temos que nos submeter ao senhorio de Jesus. E muitas vezes isso pode fazer com que a gente venha sucumbir, a gente venha se sentir desestimulado, desesperançado, e a nossa fé, como foi dito aqui, venha a ser abalada. Então, assim, nós queremos, eu quero convidar você a resistir como um bom soldado, né? Também a gente tem uma frase aí antiga, né, que as pessoas dizem que nosso Senhor, Ele só dá as batalhas mais pesadas para os melhores soldados dele, né? Então, assim, que nós possamos ser esses soldados, ser essas pessoas que dizem, Senhor, não tá fácil, tá muito difícil, tá assim, talvez no nível do insuportável, mas por amor a Ti, porque eu creio em Ti, porque eu creio nas Tuas promessas, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua palavra, eu creio, Senhor, que Tu deixa a vida por mim. Eu digo que eu vou resistir e eu vou ficar de pé. Mesmo que eu caia como tu caíste, mas eu vou me levantar. E nesse momento que a gente está fraco, que a gente está desesperançado, a gente pode pedir ajuda, não é? Eu peço ajuda. Eu não me envergonho de pedir ajuda. Eu peço ajuda dentro da minha casa. Eu digo, a minha filha me ajude, meu marido me socorra, as minhas duas moças que moram comigo, eu ligo para os meus irmãos, eu passo mensagem no WhatsApp, peço, rezem por mim, né? A gente precisa também, nós não precisamos ser esses super-heróis, mas nós precisamos ser homens e mulheres de fé. E ter fé não significa que a gente não possa ser fraco. Ter fé não significa que a gente não possa, nós somos vulneráveis, porque nós somos humanos. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus, perto da crucifixão, ele suou sangue de tanta agonia que ele teve, de tanta angústia que ele teve. Então a gente pode unir a nossa angústia, unir a nossa dor, à dor de Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso amado, que é o nosso Todo-Poderoso, e que vai nos salvar. Ele já nos salva. Eu quero propor a vocês, fazendo essa live, que nós possamos fazer um grande clamor a Deus pelo fim dessa pandemia. Não o fim pelo fim, mas que nós saiamos deste tempo revigorados, renovados, transformados, reconhecendo os nossos pecados, desejosos de não mais pecar, desejosos de fazer a vontade de Deus, desejosos de sermos mais solidários, desejosos de não ficarmos parados nas nossas próprias dores, nossos probleminhas, desejosos de ir ao encontro do outro.
que tudo isso que está acontecendo não é simplesmente para que nós venhamos a sofrer tanto como estamos sofrendo, mas é para a nossa santificação, a nossa purificação. Eu entendo tudo isso, mas isso não quer dizer que eu não sofro. Eu sofro muito. E eu tenho horas que eu quero dizer para vocês, com toda a honestidade da minha alma, que eu fico encolhida num canto, chorando mesmo, sabe? Mas aí eu me levanto, eu me ergo, eu me coloco de pé. Nós temos várias pessoas, vários santos que nos dão vários testemunhos de fé, não é verdade? Mas, assim, na palavra de Deus, tem o Abraão, do meu ponto de vista, assim, como mãe, né? Eu vejo que foi, ele, de fato, ele é um grande testemunho de fé, porque ele pegou o filho dele, ele fez o que Deus pediu, levou o filho dele para sacrificar. Quando eu me vejo dentro dessa cena, eu nem consigo alcançar isso. Eu nem consigo alcançar. E o que foi que Deus fez? Quando ele estava pronto para sacrificar o menino, Isaac, Deus vem, envia o anjo e diz, né, Abraão, Abraão. E aí o sacrifício não acontece desse filho. Então, o único filho e que Deus já o concedeu na velhice. Então, que nós possamos pedir a Deus essa fé de Abraão, né? Essa fé de Abraão. Nós possamos suplicar a Deus essa fé de Nossa Senhora e São José. Nossa Senhora, uma menina de 15 anos que não sabia, muito jovenzinha, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu tenho meditado muito as 7 dores de Nossa Senhora. E a cada vez que eu medito, porque tem até um rosário das lágrimas de Nossa Senhora, eu vou vendo, meu Deus, que mulher de fé, meu Deus, uma mulher concebida sem pecado, pura, imaculada, mas uma mãe que sentiu na sua carne tudo que era possível sentir como mãe, né? Como, né, o Simeão disse, uma espada transpassará o teu peito, que foi a primeira dor dela, né? Então, assim, Nossa Senhora, outra pessoa que a gente pode olhar assim com muito amor e com muita devoção e pedir a intercessão dele nesse tempo, é São José. São José, que no ato de fé acreditou e abraçou abraçou Nossa Senhora, abraçou o menino Jesus e viveu uma vida totalmente abandonada em Deus, totalmente abandonada em Deus. Então, assim, eu quero propor isso a vocês, né? Na hora da angústia, na hora da agonia, na hora da dúvida, que nós não queramos nos fazer de grandes heróis, mas possamos reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, e suplicar ajuda uns dos outros. Nós vivemos esse tempo onde o ombro do irmão, mesmo que não... Fala com ela, pede a Fernanda. Só um minuto, por favor. Não, pode continuar. Fala com a Fernanda, falar para Magali. Não sei se é porque não está saindo. Eu estava aqui, desculpa a minha forma de ser, porque eu não sou muito familiarizada com essa tecnologia. Tá todo mundo assistindo, hein, mãe? Eu sei, a Stephanie disse que tá todo mundo... Maria Clara, tá todo mundo Manuel, assistindo. Cris, Que bom! Wallace. Então eu quero dar um beijo aí para o Emanuel, para José Neto, meus filhos que estão lá em Toronto, Maria Clara, minha nora, para os meus netos, né? Aproveitar, né? A Camila Câmara tá assistindo. A Camila Câmara, a Cris, que também é minha nora, mas Wallace, essa pelo nora amor de mora Deus. aqui. O Wallace, querido, beijo no coração, né? Eu quero dizer que... Bom, queridos, eu vou precisar finalizar a live, mas finalizando a live, eu quero dizer que eu
eu queria terminar com essa passagem aqui, onde... Deu certo, já deu certo. Já deu certo. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Que a graça de Deus, o amor de Nossa Senhora alcance o nosso coração e que nós saiamos desse tempo mais fortalecidos, mais revigorados e cheios de muita fé. Shalom. Manda beijo pra todo mundo, mãe. Beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, né, da partilha da Catarina. E dar um breve aviso para vocês. Caso vocês queiram conversar comigo, um aconselhamento, desabafar, nesse tempo difícil que vivemos, eu estou à disposição. Você agenda comigo no meu privado e nós faremos o seu acompanhamento, a conversa, né? E vocês que estão na cidade terapêutica, Casa São Padre Pio, Renata Couras e Bom Pastor em Itapicó, nós podemos também conversar via online. Você pede os coordenadores, né? Porque vocês estão tendo contato com as famílias também via online. Então, também comigo, pode ser. Então, Deus os abençoe, Shalom. Santa Maria Madalena, rogai por nós, rezando por todos vocês.